E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Júnior Sem Fronteiras. E no vídeo de hoje é com enorme empolgação que vamos explorar juntos uma das cidades mais famosas da antiguidade, a lendária Pompeia. Uma cidade vibrante e próspera da Roma Antiga, situada aos pés do imponente Monte Vesúvio, fundada no século VI a.C. Pompeia floresceu como um enorme centro comercial vital, caracterizada por suas ruas movimentadas, prédios elegantes e uma população diversificada de cerca de 20 mil habitantes. No entanto, como vocês bem sabem, em 79 d.C., um evento catastrófico mudaria para sempre o destino dessa cidade. Uma erupção vulcânica devastadora do Monte Vesúvio cobriu a cidade em cinzas e lava, preservando-a em um estado de congelamento no tempo por quase 2 milênios. As escavações arqueológicas revelaram uma verdadeira cápsula do tempo, oferecendo insights sem precedentes sobre a vida cotidiana, a arquitetura, a cultura da Roma Antiga. Das ruas movimentadas aos afrescos nas paredes das casas, cada detalhe conta uma história fascinante. Pompeia continua a ser um tesouro histórico, fornecendo uma janela única para o passado e um lembrete duradouro da fragilidade da vida humana diante das forças da natureza. Com certeza você já viu Pompeia em algum filme ou série de TV, ou até mesmo em seu livro de história lá da escola. A história dessa cidade desperta muita curiosidade. Vem comigo conhecer Pompeia. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. E no vídeo de hoje, o historiador dentro de mim tá chorando, tá pulando de alegria, tá incontrolável, porque eu estou visitando uma das cidades, um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo, aquele que tá presente em vários filmes e vários documentários históricos. Eu estou falando diretamente da cidade antiga de Pompeia. E galera, pra quem me conhece sabe que eu sou historiador e Pompeia, assim como todo o Império Romano, fazem parte de um dos meus maiores sonhos. Estar aqui na Itália, estar visitando brevemente a capital do Império Romano e estar aqui nessa cidade, especialmente de Pompeia, é uma coisa que eu sonho em fazer desde quando eu era criança. Então eu tô muito feliz de estar aqui e vou trazer tudinho pra vocês do que vocês encontram aqui dentro da antiga cidade de Pompeia, que foi simplesmente dizimada pelo vulcão. E a gente já fala diretamente do Fórum Central. Pra quem não sabe, o Fórum Central no Império Romano, ele era uma grande praça onde vocês encontravam ao redor os prédios principais, prédios de coisas burocráticas e governamentais, vamos dizer assim. Então, como vocês podem ver, tem um monte de turista aqui, e aqui todos esses prédios ao redor são prédios assim, de coisas importantes. E ali no fundo, o danadinho que destruiu toda a cidade lá no ano primeiro. E galera, como eu falei pra vocês, essa grande praça central que eu tô aqui era um fórum civil que sempre tem em cidades grandes romanas. Então aqui era onde ficava principalmente os edifícios públicos de administração e de justiça, assim como ficava também situada mercados aqui nesse lugar, então atividade comercial do dia a dia, assim também como os templos, os principais pontos de cultos de templos eram situados aqui ao redor dessa praça central. E olha como a gente vai andando, tem muito turista, né? A gente vai andando, tem essas grandes colunas, e aqui ó, eu tô mostrando só a parte de trás. Se eu virar para esse lado, vocês veem essas grandes colunas, essas grandes ruas e vias que dão acesso a outros lugares também importantes. Então tudo aqui ao redor era na verdade edifícios, e aqui funcionava o centro da vida romana da cidade de Pompeia. E já aqui no canto, bem na parte que você entra na cidade, você visita a Basílica da cidade de Pompeia, que era um dos prédios mais importantes e na verdade maiores de toda a cidade. Nossa galera, e pra você conseguir visitar tudo, você tem que reservar horas e horas e horas. Eu tô vindo do fórum, você entra numa rua, depois sai numa outra viela. E olha só as vielas que tem aqui, ó. Tipo, são infinidade de casas, edifícios pra esse lado, edifícios pra esse lado. Várias e várias casas, edifícios assim, várias vielas. Olha só como era a infraestrutura das vielas. Todas muito bem feitas aqui, ó. Muito, muito legal, cara. É muito grande, é uma cidade gigantesca, gigantesca. Impressionante. Olha aqui, ó, mais uma rua e você consegue ver edifícios para esse lado, todos aqui são edifícios aqui, e a rua segue e vai dar em algum lugar central ali, ó. Mas olha só, a infraestrutura, eu estive em Efésios, que era gigante,
E a infraestrutura não era metade disso aqui, cara. As cidades romanas, realmente, os romanos eram impressionantes. Impressionantes a forma de organização das cidades deles. Olha só que coisa mais linda, velho. E é casa, casa, casa. Tipo, algumas estão abertas, a grande maioria tá tudo fechado. Casa, casa, edifício, edifício. Todos eles com alguma coisa bem linda dentro. Não, sério, é muito complexo. A gente veio dessa rua aqui que vinha por duas ruas bem lindas. Tem uma viela, uma rua aqui que segue e vai embora, outra aqui, e cada uma delas com vários e vários edifícios, velho. A complexidade dessa cidade é gigante. Meu Deus, que coisa linda. Não, e eu como historiador ando nesses lugares, olha, cada um desses blocos aqui, ó, com certeza ou era casa ou era venda, mas com certeza é um lugar de mercado, eu tenho quase certeza. Que, olha, eram diversos, um do lado do outro, a estrutura são bem parecida com a estrutura de mercados. Então, imagina essa rua aqui, que dava para aquela rua lá, que cruza outras duas ruas aqui, e o fórum, o segundo fórum bem ali. Imagina ela movimentada no tempo dos romanos, com gente vendendo coisas exóticas aqui, e, sabe, a vida cotidiana acontecendo aqui. Imagina como devia ser lindo de ver isso nesse tempo. E além dessas coisas, o que se encontrava aqui, por exemplo, eram bordéis. Ao todo, após as escavações arqueológicas, encontraram cerca de 25 bordéis aqui na cidade de Pompeia, que demonstra aí a ânsia por diversão, né? E essa é uma das partes mais interessantes de quem visita Pompeia, visitar os bordéis de Pompeia, por todas as coisas que você encontra lá dentro que a gente vai ver agora. E cá estamos na Lupanari, uma parte de casa aqui, ó. Eu espero que o YouTube não bloqueie meu vídeo. Cada um desses lugarzinhos aqui eram na verdade quartos, que indica que só tinha uma cortina aqui para deixar privado. Olha só, a cama, só um pequeno espaçozinho com uma cama. Devia ter alguma coisa aqui para botar, mas a cama era de pedra basicamente. Então, como vocês podem ver, ó, são vários e vários quartozinhos onde acontecia coisas não permitidas para menores de 18 anos, mas eu não sei qual era o limite de idade em Roma, mas olha só que legal. Cada uma tem uma caminha e aqui o negócio rolava. E aqui em cima, várias posições como um Kama Sutra. Interessante que eu pensava que era maior, mas na verdade são alguns quartozinhos só que tem aqui dentro. E tem até um balcãozinho aqui, ó, com certeza o cara que ficava controlando o negócio. Ou era um banheiro? Parece um banheiro, na verdade, olha. Talvez fosse um banheiro, né? Todo mundo precisa fazer suas necessidades depois de um ali rola. O interessante é que bem acima de cada porta tem uma pintura com posições de brincadeiras. Vou tentar não falar as palavras que o YouTube pode me cancelar. Então aqui tem uma, aqui devia ter uma também que não tá faltando, tá aqui. Ali tem outra, cada uma delas tem. Eu vou tirar foto, melhor pra mostrar, vou mostrar no meu Instagram. E um fato interessante sobre esses afrescos que tem aqui é que eles na verdade serviam como uma espécie de menu. Então os caras vinham aqui e diziam, quero esse aqui. E aí a galera, alguém fazia o serviço pra ele com o que ele queria. E o interessante é que o nome Lupanari, ele vem de lupa, que significa loba. Isso era uma gíria no tempo do Império Romano que significava prostituta. Por isso tem esse nome, Lupanari. Olha isso, que coisa perfeita. Ainda tá tudo aqui, todas as estatuetas, tudo aqui. O teto tem partes que caíram, mas olha só, ainda tá em vários e vários desenhos visíveis ali. Todas as estatuetas muito bem preservadas aqui. Como a gente pode entrar aqui, ó, o chão aqui ainda continua preservado. Olha só a estrutura toda do edifício, toda muito bem preservada. A pia central, impressionante, uma banheira gigante ali. Esse aqui é um dos lugares mais interessantes para mim, galera. Thermopolium.
O que esse lugar era, ele na verdade eram lugares que foram encontrados vários desses lugares na cidade de Pompeia como um todo, e aqui eles serviam comida quente. Então aqui as classes mais baixas, geralmente, elas vinham para se alimentar. Então aqui serviam algumas comidas quentes como sopa, por exemplo, e as classes mais baixas, como por exemplo artesãos, comerciantes, que normalmente tinham casas mais simples e não tinham cozinha nas suas casas, eles vinham aqui nesses lugares para se alimentar. Então provavelmente isso aqui eram fornos ou algum lugar que tinha forno, mas por essas estruturas aqui eu acredito que sejam aqui, e aqui se fazia essa refeição. Isso é incrível para mim na cidade de Pompeia. Vários e vários estabelecimentos que estão completamente preservados, e tu consegue ver como a estrutura se fazia. Apesar de o teto já não ter mais em todos os lugares, por sinal, quando tem artificial, mas dá para tu ter toda a estrutura da cidade, dos estabelecimentos comerciais e outros edifícios. Então dá para te ter uma ideia perfeita de como era o lugar que essas pessoas frequentavam naquele tempo, 2000 anos atrás. E aqui é o famoso mosaico em homenagem a Alexandre o Grande, que é na batalha que ele ganha Dários. E aí a gente sempre vê esse mosaico aqui em livro de história, quando fala de Pompeia ou de Império Romano. E esse aqui não é original. O original ele tá na verdade no Museu de Nápoles. Esse aqui é uma cópia, mas ainda assim é uma cópia exata de como é o mosaico de Alexandre. Então dá pra tu ver, bem legal, porque a gente sempre vê esse trabalho artístico aqui nos livros de história, muito foda. E ainda tem uma área de jardim ali pra trás, galera, que vai dar numa outra rua. Então pode ver, olha só que lindo esse corredor. Pode ver que o carinha que morava aqui tinha dinheiro, né? Porque ocupava todo um bloco. Tem pouquíssimas casas aqui em Pompeia com o tamanho dessa casa. Rapaz, tinha dinheiro, bichinho. E olha, galera, mais um dos termopólios aqui, ó, com os lugares para servir comida quente. E aqui o espaço. Tem vários desses durante... enquanto tu caminha na cidade, tem vários desses aqui. E por toda a cidade, em lugares específicos, vocês encontram essas fontes aqui, ó, que estão normalmente em esquinas ou pontos mais amplos, de ruas mais amplas. As fontes de água sempre tem uma carinha de um animal ou de um deus da mitologia greco-romana. E um buraquinho ali onde cai água aqui, servia de fonte pra galera. Esse lugar aqui também é bem interessante, galera. No meio da cidade é o Panifício de Popídio Prisco, que isso daqui é uma padaria. Então as estruturas ainda estão muito bem conservadas aqui. A gente tem um forno, né, da padaria, bem legal. Esses cilindros aqui, eles são para moer os grãos e fazer o trigo. E diz que aqui dentro tem até espaço, é bem grande aquela parte de tudo, tem até espaço para estábulo. Então dá para deduzir que fazia uma produção em massa aqui, que possivelmente era até para vender para fora da cidade, mas principalmente abastecimento da cidade. Esses aqui são os cilindros, olha que perfeito, que muitos deles ainda estão bem em condições bem boas ainda, como esse aqui, por exemplo. E aqui o forno bem grande, todo o local bem grande também, olha, todo o complexo aqui. Devia ser uma estrutura bem grande aqui, coberta, né? Então, ficar bem numa das esquinas da cidade, umas esquinas de várias outras ruas também. E fica bem perto. E galera, Pompeia era uma cidade de pessoas ricas, tinham condições, que moravam aqui nessa parte mais isolada, mais no interior. E aí, aqui tinham muitas mansões, as chamadas domos romanas, né? E aqui viviam cerca de 15 mil pessoas, que precisavam, claro, de entretenimento. Então, o anfiteatro que se encontrava nessa cidade, que nem era das mais importantes, romanas de forma nenhuma, também é um sinal de que essas pessoas estavam, claro, precisando de entretenimento. Então, estavam se construindo coisas para entreter essas pessoas. E olha, eu não consigo parar de dizer o quão complexa é essa cidade. Tem as ruas
mais principais, tem várias vielas que cortam elas, e cada um desses blocos aqui que vocês estão vendo era uma venda, uma taberna de alguma coisa, uma casa. Nessas ruas principais aqui, na verdade, essas aqui são tabernas, tabernas de comércio, dá pra ver pela estrutura de balcão, a parte lá de trás. Cara, e é infinito, infinito. Tu pode entrar em quase todas elas, assim. Tu for entrar em cada uma delas, tu vai passar dias aqui. E aí tem muitas ruas e muitas ruas. A cidade é gigante, e cada uma delas com essas tabernas aqui. E galera, eu já andei por horas aqui, acho que eu já tô 5 horas aqui. E ainda tem tanta coisa pra ver, tanta casa pra mostrar, pra andar. Ruas que eu nem passei ainda essa aqui, eu tô passando agora já no final. Que é a rua que leva ao anfiteatro. E aí, olha só, as arquiteturas das casas aqui são diferentes, elas têm uma estrutura mais diferente comparado a outras casas. Caiu uma criança aqui atrás de mim. Enfim, passa, acontece. E olha só, tem uma arquitetura muito diferente, a rua também diferente, bem interessante. Então, nossa, tem tanta coisa pra ver aqui. Olha, e aqui na rua, nessa rua tem um termopóleo bem grande, olha. Aqui vocês podem ver os balcões aqui e a estrutura da casa também é bem mais bonita. Então, um termopóleo bem legal. E de verdade, essa rua aqui, eu devia ser uma das principais, até porque levava ao anfiteatro. Mas a estrutura das casas são bem maiores, e a fachada delas são bem diferentes também. A rua é um pouco ampla e bem legal. Gostei bastante dessa rua aqui. E olha só que massa que era o anfiteatro da cidade de Pompeia, que é um anfiteatro bem grande. A estrutura dele continua perfeita. Muito grande o anfiteatro da cidade. E aqui a entrada do anfiteatro. Olha só o tamanho dos portões desse edifício. Nossa, que lindo, cara. Bem grande mesmo. E olha só o anfiteatro, que massa. Incrível, eu sempre fico babando por anfiteatros romanos, porque, pô, puta que pariu, que lindo que é. E olha o tamanho desse aqui. Eu já visitei um anfiteatro antes, o meu primeiro, que foi em Xanten, na Alemanha, mas ele era todo reconstruído, era bem amplo, maior do que esse aqui, mas era todo reconstruído. Esse aqui são peças originais, na verdade, e por isso aqui também tá faltando muitas partes, olha, porque como vocês podem ver, tem parte da arquibancada que só tem, na verdade, grama, mas as partes originais, como vocês podem ver, olha, tá toda preservada ali, ó. E em Xanten era diferente, em Xanten tava tudo bem feitinho, mas porque era uma reconstrução fiel. E galera, uma imagem clássica que a gente tem da cidade de Pompeia são aqueles corpos petrificados, alguns em posição fetal, que são expostos para os visitantes aqui. Mas a verdade é que eles, na verdade, não são corpos, eles são, na verdade, moldes de gesso, e eu vou explicar para vocês tudinho agora. E esse lugar aqui que a gente tá, galera, é conhecido como Jardim dos Fugitivos. E ele é um lugar que fica bem no final da cidade de Pompeia, na verdade perto de uma das entradas. E é um lugar onde foram encontrados 13 corpos de vítimas das cinzas vulcânicas e de todos os efeitos da erupção do vulcão, incluindo crianças, como vocês podem ver aqui. Isso aqui é o corpo de uma criança, ali também, ali também. Ali também tem uma que está encolhida, uma pessoa que está encolhida, uma pessoa que ficou nessa posição aqui, bem diferente, né? Se apoiando assim com o cotovelo, aqui 2 pessoas juntas. Então, são pessoas que acabaram vindo para cá, tentando fugir de toda a catástrofe que estava cercando. Imagine o desespero dessas pessoas, estando aqui, vendo o mundo se acabar, porque estava chovendo pedra do vulcão, cinza vulcânica por todo lugar, e acabaram vindo se refugiar aqui e morrendo, inalando essa provavelmente cinza vulcânica. Mas tem um fato interessante, a gente olha, isso aqui é macabro, com certeza, mas tem um fato interessante, na verdade não são corpos de pessoas.
Na verdade, isso aqui, galera, são estruturas de gesso. Em 1860, Giuseppe Fiorelli foi o arqueólogo encarregado de fazer as escavações aqui de Pompeia. E ele percebeu espaços vazios dentro dessas cinzas vulcânicas. E depois de um tempo ele percebeu que, na verdade, os espaços vazios eram onde tinha corpos de pessoa. Então, quando eles morreram, a cinza e as lavas vulcânicas cobriram o corpo. E depois, quando o corpo se deteriorou, ficou exatamente, perfeitamente a forma que a pessoa tinha morrido. Então, na verdade, Giuseppe que teve a ideia de colocar gesso dentro desses espaços vazios. Então, assim, quando eles removeram essas resinas vulcânicas, o que restou foi exatamente a forma que a pessoa tinha morrido. A pessoa, a criança que estão aqui tinham morrido. Ele percebeu que, na verdade, esses espaços vazios, eles encontraram, na verdade, restos mortais dentro dos espaços vazios. E aí ele percebeu que, na verdade, os espaços vazios eram o molde perfeito do corpo da pessoa, que depois tinha se deteriorado e sobrado só esse espaço vazio. Então ele preencheu e formou isso aqui, que é uma das coisas mais bizarras que tem aqui na cidade de Pompeia, que tem no mundo todo, na verdade, porque são crianças, são pessoas em posições de muito sofrimento. Olha, ele tá se contorcendo ali, tentando tapar o nariz e a boca. Aqui também, dois abraçados, juntinho, na verdade, o outro ali em posição fetal. Então, foi uma ideia muito criativa e foi bem perspicaz a percepção dele, mas o que ele presenteou a gente foi uma das coisas mais bizarras, mas ainda assim muito interessante, porque depois que eles retiraram todos os resquícios do vulcão, de lava vulcânica, o que sobrou foi um molde perfeito, que traz a gente para uma realidade nua e crua, assim, do sofrimento dessas pessoas nesse momento de desespero de um vulcão entrando em erupção. E aí, galera, aqui vamos encerrando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado de visitar a cidade de Pompeia comigo. Eu, como historiador, estava super empolgado e super feliz por estar aqui. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui em Pompeia, mas esse dia chegou, eu visitei e o que eu encontrei aqui me surpreendeu. É simplesmente um dos melhores sítios arqueológicos do mundo. A complexidade de uma cidade romana é muito bem vista aqui nessa cidade chamada de Pompeia. E olha só, vale muito a pena visitar, com toda a certeza do mundo. Para você que gosta de história, ou simplesmente que gosta de curiosidades ou de ver coisas assim impressionantes do passado, porque aqui tu vê isso e muito, é muito grande o complexo, é muito cheio de detalhes, é muito cheio de tudo. Você consegue ver, se sentir dentro dessa cidade num passado há 2000 anos atrás e ainda hoje preserva tudo de forma tão brilhante. E antes de encerrar, já vai deixando o teu like aqui embaixo, deixa teu comentário, me diz o que tu achou mais impressionante, provavelmente foram os corpos, com certeza. E também, se tu já é inscrito, recomenda pro amigo, que isso ajuda demais o meu canal a crescer. A gente tá quase chegando nos 2000, eu espero que a gente consiga chegar lá ainda esse ano. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras, diretamente da cidade antiga de Pompeia, na Itália. Até a próxima aí, tchau!